dia, irmãs. Paz seja com todas. Vamos para mais uma aula online da nossa escola bíblica, né? Nessa nossa revista aqui, a Boa Notícia que vem do céu. Quero fazer aqui, já começar fazendo uma correção. No vídeo passado eu falei que a gente estava na lição 5, mas é a lição 4, capítulo 5 de Romanos, mas está na lição 4 da nossa revista, dessa revista aqui, a Boa Notícia que vem do céu. E hoje a gente vai ver a segunda parte da lição, né? Romanos, do versículo 12 até Romanos 5, do versículo 12 até o 21. É a segunda parte da lição que a gente começou no vídeo anterior, e a gente vai falar da fonte da riqueza, né? O tema dessa lição é a riqueza da justificação. Ela começa na página 18, mas a aula que a gente vai ver hoje é a partir da página 21 e fala da fonte da riqueza. A fonte da riqueza da nossa justificação é a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? O que significa a graça? A graça é o dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Então a graça é dom de Deus e é ela que nos torna capaz de alcançar a salvação. Deus é o doador da graça. A gente precisa entender que vem de Deus. Ele que inventou isso, ele que criou isso e disponibilizou pra gente. Deus é o doador da graça. O Espírito Santo é o Espírito da graça que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus, cheio dessa graça, trouxe ela para nós quando se fez humano para habitar no nosso meio, para nos ensinar os mandamentos de Deus. Ele trouxe a graça de Deus para o nosso meio. Paulo faz uma comparação nessa segunda parte do capítulo 5 de Romanos entre Adão e Jesus, para mostrar para a gente o tamanho dessa graça, né? A magnitude dessa graça, o quanto essa graça é abrangente, ela é grande sobre a humanidade. E ele mostra que por meio de um único homem, que é Adão, veio o pecado e a morte. E também por meio de um único homem, que é Jesus, veio a salvação e a vida. E é isso que a gente vai ver aqui no decorrer dessa lição, nessa segunda parte da lição. Tem 3 observações aqui que a gente precisa fazer sobre o pecado. Qual que é a origem do pecado? É o pecado de Adão. Todo o nosso pecado começou por causa do pecado de Adão lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. Então o pecado de Adão é a origem de todo o pecado. A consequência desse pecado é a morte. E porque todos nós somos descendentes de Adão, já nascemos em pecado, também estamos condenados à morte. Então essas são as 3 considerações. O pecado começou, a origem dele lá no Jardim do Éden, com o pecado de Adão. Esse pecado de Adão nos trouxe a morte e todos nós, como descendentes de Adão, estamos debaixo dessa maldição de pecado e somos condenados à morte também. Antes mesmo de haver, o autor faz essa observação, e Paulo também, aqui na carta de Romanos, antes mesmo de haver os 10 mandamentos ou toda a lei de Moisés que nos ensina a andar na presença de Deus, o pecado já reinava, já havia pecado, né? Então a lei de Moisés veio só para explicitar, para ressaltar aí a nossa ausência de Deus, a nossa necessidade de Deus por conta do pecado ser abundante, reinar no nosso meio. Isso a gente vai ver também mais para frente aqui no livro de Romanos. E aí Paulo faz então, a partir do versículo 15, Paulo faz a comparação entre Adão, que é o primeiro homem, e Cristo, que é aquele que foi enviado por Deus para nos trazer o resgate, tá? Primeira observação aqui, já no versículo 15. O pecado e a morte vieram por meio de Adão, e a vida veio por meio de Jesus Cristo. O primeiro homem trouxe a morte e Cristo trouxe a vida para nós. A segunda observação, o pecado de Adão trouxe julgamento e condenação, mas a obediência de Cristo morrendo na cruz nos traz a justificação. Isso está no versículo 16. Terceira coisa, por causa do pecado de Adão, a morte passou a reinar no nosso mundo, né? O pecado traz a morte passou a reinar, mas através de Cristo nós temos entrado no reino da vida, no reino de Deus, o reino da salvação.
Isso está no versículo 17. Adão cometeu um único pecado, que é o chamado pecado original, a desobediência. O primeiro pecado de Adão já trouxe a morte para todos nós. Ele não precisou pecar várias vezes, mas um único pecado foi o suficiente para trazer a morte para toda a humanidade. Da mesma forma, Jesus, por um só sacrifício, um único ato de obediência. Adão foi desobediência, Jesus, pela sua obediência, morrendo na cruz, nos trouxe a justificação. Não precisa de mais nada. A gente vê aí vários pregadores dizendo tantos sacrifícios que precisam ser feitos, ou outras seitas que dizem que foi enviado um novo profeta, um novo filho de Deus, porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente. A Bíblia desmente isso. Um único sacrifício foi suficiente para nos trazer a vida, assim como uma única desobediência foi suficiente para nos trazer a morte. Então, o sacrifício de Jesus basta, é o que nós precisamos. Está no versículo 18 e 19. No versículo 20 e 21, Paulo faz uma comparação entre a lei que Moisés revelou para os homens, deixou escrita para os homens, a lei de Deus, que veio através de Moisés, e a graça que Jesus nos apresenta. Então ele diz que a lei multiplicou os pecados. A lei, ela veio para ressaltar, para evidenciar. Ela traz à tona os nossos pecados. E a graça de Jesus, ela é mais do que suficiente para cobrir todos esses pecados. Ela é superabundante. É um versículo que eu sou apaixonado por ele, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Ela transborda sobre o pecado. Ela tem graça para sobrar em cima de todo o pecado. E a lei de Moisés é uma lei temporária. Ela serviu para aquele momento, ela serve ainda para nós hoje, mas enquanto estamos aqui na terra. A graça, por outro lado, é eterna. Ela vale para nós aqui na terra e ela vale para nós também quando formos aí para os céus, né? Então aqui no finalzinho da nossa lição, na página 22, tem um quadrinho que traz a comparação dessa parte do livro de Romanos 5. Adão cometeu uma só ofensa e Cristo um só ato de justiça. Foi o suficiente tanto para trazer o pecado quanto para trazer a vida. Adão foi através da desobediência e Jesus através da obediência. Adão trouxe juízo, morte e condenação, mas Jesus trouxe graça, vida e justificação. Através de Adão, o pecado reinou para a morte, mas através de Cristo, a graça reina para a vida. Amém? Esse é o finalzinho, então, da nossa lição aqui, da lição 4 da nossa revista, que eu espero que vocês estejam estudando em casa. Como eu falei no primeiro vídeo, a gente não vai ler os textos aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Já passou da minha meta aqui de tempo, mas eu sei que vocês leem em casa, Romanos 5, lê a revista. Se tiver alguma dúvida, manda pergunta aí no grupo, manda pergunta para mim. Eu e a Solange vamos esclarecendo e vamos discutindo as questões da revista, tá bom? Deus abençoe vocês, um ótimo domingo. À noite tem culto online, quero ver todo mundo lá online também, amém? E que a graça de Jesus possa abundar na sua vida, possa reinar na sua vida, reinar na sua casa, amém? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai amado, no nome de Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor Deus, por esse dia lindo, esse dia maravilhoso, Pai amado, e pela Tua palavra que se revela a nós todos os dias. Obrigada pela salvação, obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu cuidado, Senhor, em nos resgatar e nos levar de volta para o Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja com cada irmã neste momento, Pai amado, que o Teu Espírito Santo visite cada lar, traz cura, Senhor Deus, sobre a família da irmã Sirene, Pai amado, traz cura sobre as nossas casas, traz libertação para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos queridos, Pai amado, para os nossos familiares. Precisamos do Senhor e queremos estar na Tua presença. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Um beijo para todas. Deus abençoe vocês.